E aí, meus amigos que me acompanham aqui no canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem vos fala é o professor Rui. E hoje, poxa vida, a gente vai estudar um conteúdo, cara, que é extremamente importante, não só para matemática, mas dentro da vida cotidiana das pessoas. Por quê? Porque o nome desse conteúdo é regra de 3. A gente vai fazer a regra de 3 simples e direta. E esse conteúdo não é só um conteúdo da escola, ele também é utilizado no dia a dia. As pessoas fazem cálculos de regra de 3 para resolver alguns problemas que se encontram no dia a dia. Então isso é bem legal, sai daquela coisa algébrica que a gente estava fazendo até agora, né? Que é aquela coisa mais teórica de x vezes x e aquela coisa. E a gente vai começar a estudar então uma coisa que é mais palpável, que é mais prática. E geralmente a galera gosta mais disso, né? Então eu espero que vocês gostem. Eu separei 3 exemplos aqui para auxiliar vocês, para depois vocês fazerem as atividades e me mandarem, tá bom? Vou ficar nesse aguardo e vamos dar uma olhada nessas questões aí. Bora lá! Bom, gente, então o que é a regra de 3, né? E por que ela tem esse nome? Bom, a regra de 3 é um conteúdo de matemática que serve para resolver problemas que nos dão 3 valores numéricos, e é por isso que é regra de 3. Então esse probleminha vai nos dar 3 valores numéricos e um valor que quer ser calculado. A nossa missão aqui na regra de 3 é calcular qual é este valor que está faltando. Beleza? Então assim, o probleminha eu vou ler com vocês e vocês vão ver que esse probleminha vai me dar 3 valores numéricos e uma pergunta. E aí depois eu vou mostrar para vocês aqui como é que resolve então essa regra de 3. Tudo bem? Vamos lá dar uma olhada nesse primeiro exemplo aqui. Em uma receita de suco de limão, são espremidos 2 limões, então aqui eu tenho o primeiro valor numérico, para cada 3 copos de água. Aqui tem o meu segundo valor numérico. Se eu disponho de 8 limões, terceiro valor numérico, quantos copos de água eu terei de colocar para seguir a receita? Então, um valor numérico, 2 valores numéricos, 3 valores numéricos e aqui tem a pergunta que se faz, ou seja, o valor que quer ser calculado. Tá? Então, qual é que é a historinha que se contou aqui nessa questão, né? A historinha é a seguinte. Numa receita de limão lá, de suco de limão, quando a gente espreme 2 limões, a gente tem que colocar 3 copos de água. Então, se eu quiser seguir essa receita, mas eu quero fazer mais suco do que só 3 copos de água, eu disponho de 8 limões. Então, quantos copos de água eu vou ter que colocar? Bom, eu vou ter que colocar mais que 3 copos, com certeza, né? Mas eu quero seguir a receita, eu quero fazer a receita direitinho. Então, quantos copos de água eu vou ter que colocar, já que eu aumentei o número de limões de 2 para 8, né? Antes, com 2 limões, eu espremia 3 copos de água. 8 limões, quantos copos de água eu vou ter que espremer? Então, vamos para a resolução, vamos ver como é que eu resolvo isso. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever aqui no espacinho, esses números eles estão se referindo ao quê, né? O 2 aqui, por exemplo, ele está se referindo ao quê? Aos limões. Então eu vou escrever aqui limões. E ao lado dos limões, eu vou escrever o que o outro número está se referindo. Então aqui 2 limões e aqui 3 o quê? 3 copos de água. Então eu vou escrever aqui copos. Copos tá bom já, não preciso colocar copos de água. Só se vocês quiserem colocar não tem problema, tá? Então, limões, copos de água. 8 limões, quantos copos de água? Então as duas coisas que eu vou escrever, e sempre vai ser duas, é limões, nesse caso, e copos de água. Ah, senhor, mas aqui está escrito limões, não vai escrever? Já escrevi. Ô, senhor, mas aqui está escrito copos de água, não vai escrever? Já escrevi. Então vocês reparem que eu escrevi até de vermelhinho aqui em cima para ajudar vocês a achar esses números aqui no meio do problema. Certinho? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou montar uma tabelinha, uma semi-tabelinha, uma coisa que não é tão grande, com os 4 valores que foram me trazidos no problema. Os 3 valores numéricos e o desconhecido. Então quando eu chego aqui, ó, vou ler o problema. Em uma receita de suco de limão, são espremidos 2 limões. Esse 2 eu vou colocar onde? Ora, o 2 eu vou colocar aqui nos limões. Então eu vou colocar aqui o 2. Para cada 3 copos de água. Esse 3 vai aonde?
Ora, o 3 vai aqui no copos de água. Tá? Então, o que está dizendo aqui? 2 limões, eu uso 3 copos de água. Beleza? Certo. Beleza, então. Vamos seguir. Vamos continuar agora para colocar os outros dois valores aqui. Se eu disponho de 8 limões, então esse 8, ele vai aonde? Ora, ele vai nos limões, né? Mas onde é que ele vai? Ele vai do lado do 2? Não, o 8 vai embaixo. Tá? Então, assim, 2 limões, eu uso 3 copos de água. Com 8 limões, o que está escrito no problema? Quantos copos de água? Eu não sei quantos copos de água vai ser, correto? Então, eu vou colocar um ponto de interrogação aqui. Vamos tentar ler essa nossa tabelinha. 2 limões, eu uso 3 copos de água. 8 limões, quantos copos de água eu vou usar? Tranquilo até aqui? Essa tabelinha sempre vai ser igual, tá? Sempre a gente vai ter 4 valores e eles sempre vão ficar dessa forma, 2 em cima e 2 embaixo, tá bom? Então vamos seguir. No conteúdo anterior, a gente estudou o quê? Para representar um número que a gente não conhece, o que a gente usa? Não é só a letra X. A gente usa qualquer letra, correto? Eu vou usar o X aqui porque eu acho que é uma letra que a gente está mais acostumado, mas não precisa ser X não, pode ser qualquer letra, pode ser até a letra da inicial do seu nome se você quiser, se prefere, tá? Eu vou botar um X aqui no lugar desse ponto de interrogação. Por isso que matemática se faz a lápis, né? Era para eu ter apagado aqui. Perfeito. Como que a gente vai resolver então agora? Porque agora a gente acabou de montar a nossa proporção. Isso aqui se chama proporção, né? A gente acabou de montar isso. Agora como é que a gente vai resolver isso? Bom, existe uma lei das proporções que diz o seguinte. Quando a gente multiplica isso aqui em x, ou seja, se eu multiplicar esse aqui por esse aqui e esse aqui por esse aqui, essas duas multiplicações elas vão ser iguais. Então significa que quando eu faço 2 vezes x, vai dar o mesmo resultado que eu fizer 8 vezes 3. Ou seja, 2 vezes algum número que está aqui, que eu não sei qual é, dá o mesmo resultado que 8 vezes 3. Então você pode até fazer de cabeça aí se você quiser, mas eu não vou fazer de cabeça. Eu vou montar uma equação com essa proporção aqui. Então como é que vai ficar? 2 vezes x é 2x. A gente já estudou isso no conteúdo passado. E 2 vezes x vai ser igual ao quê? 8 vezes 3. Porque essa multiplicação é igual a essa. Então eu vou escrever isso aqui por extenso. Então 2 vezes x é a mesma coisa, é igual que 8 vezes 3. Então, o que acontece? Quando a gente coloca 2x igual a 8 vezes 3, o que aconteceu aqui? Eu montei uma equação do primeiro grau, olha. Lembra quando a gente trabalhou ângulos e triângulos que a gente resolvia por equação do primeiro grau? Bom, é a mesma coisa. Então, a gente vai agora resolver, então, essa equaçãozinha. 8 vezes 3 é 24, então 2x é igual a 24. E aí, a gente vai estar na parte final já da equação. Né? Eu tenho esse 2 multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 24 dividido por 2. E isso vai me dar metade de 24, que é 12. O que significa isso? Significa que, para 2 limões, eu vou utilizar 3 copos de água. Então, se eu tiver 8 limões, eu vou colocar 12 copos de água. É isso que esse 12 significa. Tudo bem? Eu vou fazer mais 2 exemplos junto com vocês aqui para vocês fixarem legal, tá? Mas é basicamente o seguinte, a gente lê o problema, a gente escreve a que os números estão se referindo um do lado do outro. Sempre vai ser 2, tá? Então aqui eram 2 limões e 3 copos de água. Então eu botei limões e copos de água. Depois eu peguei os 4 valores que eu tenho aqui, que um deles é desconhecido, e fui completando essa tabelinha. Depois eu multipliquei em x, igualei as duas multiplicações e resolvi a equação do primeiro grau. É sempre assim, tá bom? Vamos fazer o segundo? Vamos fazer o segundo, vamos lá. Vamos lá. Em uma viagem, percebi que após 30 minutos, olha o número aqui, nosso carro havia percorrido 50 quilômetros. Então, tá lá andando na estrada e tal, e aí o rapaz estava no banco de trás, não tinha nada para fazer, ficou olhando ali
cronometrou o tempo e viu quantos quilômetros tinha andado na estrada. E aí ele percebeu que depois de 30 minutos no tempo, no relógio, eles tinham andado a distância de 50 quilômetros. Então, em 30 minutos, andou 50 quilômetros. Se nós mantivermos a mesma velocidade, quantos quilômetros teremos andado após 45 minutos? Então, se em 30 minutos ele andou 50 quilômetros, quantos quilômetros que vai andar em 45 minutos? Aumentou o tempo, então vai aumentar a distância também, não é verdade? Vocês reparem que são 3 valores numéricos, 30, 50 e 45, e também tem a pergunta, quantos quilômetros? Tá? Então vamos resolver. Aqui a gente escreve, então, quais são as duas grandezas, né? O que significa isso? A que os números estão se referindo? Então, aqui o 30 minutos, correto? Então, eu vou escrever aqui minutos. Minutos. E ao lado de minutos, eu vou colocar o que o outro número está se referindo. Nosso carro havia percorrido 50 quilômetros. Então, eu vou escrever aqui quilômetros. Beleza? É isso. Agora nós vamos completar aquela tabelinha com 4 valores aqui. 2 em cima e 2 embaixo. Vamos lá. Vamos completar então com esses valores que nós temos aqui. Em uma viagem, percebi que após 30 minutos, então esse 30 aqui, o que é? 30 minutos. Então eu vou colocar o 30 aqui nos minutos. Nosso carro havia percorrido 50. 50 o quê? 50 quilômetros. Então eu vou colocar o 50 aqui. Pela tabelinha, eu já estou vendo que 30 minutos equivale a 50 quilômetros. Se nós mantivermos a mesma velocidade, quantos quilômetros? Olha a pergunta aqui. Então, como é quantos quilômetros, eu vou colocar uma interrogação aqui nos quilômetros. Quantos quilômetros? Eu não sei, então eu botei um ponto de interrogação. Teremos andado após 45 minutos. Então, 45 são minutos. Eu vou colocar o 45 aqui, nos minutos. Lá nos minutos, certo? Então, o que tem aqui? 30 minutos, eu faço 50 quilômetros. 45 minutos, quantos quilômetros vai dar? Como é que a gente vai resolver para saber? Multiplica em x, certo? Então, vamos lembrar que tem uma letra aqui, né? Eu vou usar agora a letra R, que é a letra mais bonita do alfabeto. Então, 30 vezes R é 30R. Vocês podem usar a calculadora para fazer isso aqui sem problema. Tudo bem? 50 vezes 45, e aí então a gente faz aqui, né? 45 vezes 50, que vai dar 2.250. E aí vocês podem usar a calculadora sem problema, beleza? E aí eu fico com essa equação do primeiro grau, 30R igual a 2.250. Então, R vai ser 2.250 dividido por 30, que dá 75. O que significa esse 75 aqui? Esse 75 significa a quantidade de quilômetros que foi andado em 45 minutos, que era o que eu queria saber. Se 30 minutos andou 50 quilômetros, em 45 minutos andou 75 quilômetros. Belezinha? Espero que sim. Vamos aqui olhar o último exemplo de hoje. No último exemplo, gente, eu não pintei nada de vermelho aqui, para a gente ter que encontrar os valores no meio do texto sem ajuda, tá bom? Vamos lá. Em um campeonato de futebol, a cada 3 partidas que meu time participou, ele venceu 2 partidas. Então, a cada 3 que foi jogada, 2 ele venceu. Se ao final desse campeonato houveram ao todo 36 partidas, quantas delas meu time venceu? Interrogação. Então vamos resolver esse problema. Quer saber quantas partidas o time venceu, já que a cada 3 venceu 2. Né? Então, esse 3 aqui, né, está escrito partidas do lado, né? E aqui no 2 está escrito partidas também. Então, como é que pode que vai ser a mesma coisa? Não dá, né? Então vamos entender melhor. Em um campeonato de futebol, a cada 3 partidas ao todo, né? Ou seja, partidas que foram disputadas. Então eu vou escrever partidas disputadas. Até vou escrever só DISP, só para não ficar muito longo aqui, tá? Esse 3 são as partidas disputadas que meu time participou, ele venceu 2. Então esse 2 são partidas vencidas, não é verdade? Então eu vou escrever aqui vencidas.
Eu nem precisava ter escrevido partidas aqui, né? São as disputadas e as vencidas. Então foram 3 partidas disputadas para 2 vencidas. Se ao final desse campeonato houveram ao todo 36 partidas, quantas delas meu time venceu? Então olha só, esse 36 ele está se referindo ao quê? As partidas que foram vencidas ou as partidas que foram disputadas? Está dizendo que ao final desse campeonato houveram ao todo 36 partidas. Então esse 36 está se referindo ao total de partidas que foram disputadas, correto? E aí quer saber quantas foram vencidas, não é? Ó, quantas delas meu time venceu. Então aqui nas vencidas é onde eu vou colocar a minha letra que eu quero colocar. Eu vou botar um Y agora aqui. Bom? E aí a resolução é sempre a mesma. Multiplica em x. Eu vou ficar com 3y igual a 2 vezes 36, que é 72. E agora, para acabar, eu mando 3 dividindo 72. Então, y igual 72 dividido por 3. Que vai dar 7 dividido por 3 dá 2, sobra 1, 12 por 3 dá 4. 24. Então, significa que nesse campeonato, se foram 36 partidas ao total, o meu time venceu 24 delas, já que a cada 3, 2 foram vencidas. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, mas vocês só vão saber se aprenderam fazendo as atividades. Então tentem lá, se esforcem. Parece chato, mas não é. Se vocês assistirem esse vídeo devagarinho e colocar o vídeo do lado e for fazer as questões, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer e é um conteúdo bem legal. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem legais aí, continuem educados e a gente se fala na próxima. Valeu, tchau, tchau.